cantar improvisando ali sobre na hora. Então vira muito parecendo musical. Inclusive a letra? Inclusive a letra. Então tem muito assim no musical, Uau. tipo, a cena tá rolando e fala, pai, eu quero sair. Filho, você não vai sair. Você não vai sair, eu tenho um bom motivo pra falar isso. Aí começa a musicar e a gente tem que... Você não vai sair... Nunca tá... Cara, eu adoro essa coisa de improviso, eu acho muito difícil. É difícil. E é um mico muitas vezes, mas já que você passou um mico aqui que a gente botou... Mico não, né? Tô brincando. Não, mico pra quem não consegue fazer o improviso, passa um mico. Não, no meu caso. Porque eu quero que ele me ensine. Me ensina não, digo... Proponha um exercício de improviso fácil. Tá. Para, vamos dizer, eu aprender mesmo. Tá bom. Mas para eu aprender com alguma coisa, alguma lição. O que a gente também trabalha do improviso é a associação de palavras. É fazer o cérebro ficar exercitado para você responder o que está acontecendo ali na hora. Tá. Eu vou exemplificar. Tem um exercício que a gente faz, às vezes, em grupo, que é de associação de palavras. Ótimo. E o desafio é você, a partir do momento que você falou a palavra, você joga essa palavra fora, esse universo fora. E pensa outra. E pensa... Não, e aí o próximo vai falar algo, por exemplo, se eu falar pneu, você fala o quê? Qualquer palavra. Pode ser de associação... Mas ela precisa estar associada a pneu? Pode estar associada ao universo do pneu. Uhum. Então, carro, tal. Pode ser de pronúncia. Então, pneu, aí você fala Romeu. Ok. A associação é livre. Tá. E aí o desafio, como a gente está em dois, é que eu vou associar com a última coisa que você falou. Certo. E aí não com pneu mais. Exato. E aí tem que ser muito rápido? Não. Gente, tem a questão de fazer... Tem um desafio a mais que é tipo estabelecer um beat e tem que responder. Mas a gente não precisa fazer isso agora. Tá bom. Porque é um exercício justamente de você ir laceando. Então eu vou dar o exemplo que eu acabei de dar. Se eu falasse pneu e você falasse Romeu, eu tinha que jogar fora o universo de... Pneu, carro. Se eu falar carro, fica muito claro que eu associei com a minha própria palavra. Certo. Você tem que ir pro Romeu. Tipo, isso. Tá. E aí eu falo Julieta. É sempre... tem que ser a próxima palavra tem que ser um estímulo da anterior e fim de papo. E fim de papo. Então a gente faz isso às vezes em grupo, em dois vai ser tipo mais desafiador, porque a palavra tá logo ali. Então, se você quiser começar... Qualquer palavra que vem na sua cabeça e eu associo e você vai ter que associar a minha última. Então você vai ter que esquecer a palavra que você falou. Dá pra fazer isso sozinho no carro, gente. Você vê um poste e fala poste que me lembra... É um exercício solitário, é o que me lembra. Poste que me lembra luz, que me lembra gravidez, que me lembra... Tá. Você vai associando. Mas em dois também. Legal. Pneu. Pneu que me lembra roda. Que me lembra tambor. Que me lembra música. Que me lembra musical. Que me lembra palco. Que me lembra Bruce Dickinson. Que me lembra cantor. Que me lembra dor. Que me lembra ferida. Que me lembra amiga. Tudo bem. Que me lembra amizade. Que me lembra proximidade. Que me lembra máscara. Que me lembra isolamento. Que me lembra solidão. Que me lembra quarto. Que me lembra porta. Que me lembra saída. Que me lembra placa. Que me lembra notícia. Que me lembra jornal. Que me lembra manhã. Que me lembra sol. Que me lembra calção. Eu não entendi, mas só a gente sabe. Calção pra ir na praia? E aí, boa. E aí, esse aqui é o legal, porque às vezes você tem um mestre ali fazendo a roda e ele vai apontando pra quem. Aí tem a questão de fazer na sequência, ou a gente faz aleatório. Faz assim, não sei o quê, que me lembra, e vai apontando. E aí tem que explicar. Por quê? Tá. Porque isso e tal. Então, esse é um exercício que a gente faz. Outro exercício também... Esse exercício é muito legal. Dá pra fazer sozinho, eu faço isso muito, assim. Tipo... Não, eu posso confessar que também, porque coisa de associar de palavras é muito importante para escrever letra. Sim. Né? Sim. Porque a letra você precisa de uma ideia, né? Algo para dizer, primeiro de tudo. Sim. Algo para dizer que vai ser combinado de uma maneira que as palavras encaixem dentro de uma melodia. Então precisa ter uma métrica específica e essa melodia ela vai ter uma fluidez e uma sonoridade com elementos como a rima. Né?
Então você já não é qualquer palavra, né? Que o você pessoal de batalha de rap tem essa habilidade foda. A gente tem isso no espetáculo, mas cada ator, por exemplo, tem uma técnica. Eu, por exemplo, eu jogo o que eu quero já falar. Sei lá, eu quero terminar o meu estrofe falando não quero mais você aqui, vai embora. E eu fico construindo, vai embora, bora, que rima com hora, que rima com... Agora eu não lembro, é difícil. Né? E aí eu falo, na hora, tá bom. Aí eu faço, canto, e já chegou a hora, eu quero que você vá embora. Tipo, você criar ali na hora, tem umas ferramentas de como fazer isso, né? Mas Você sente que a adrenalina dá um push ou atrapalha? Não, dá um push, total. Porque tem adrenalina, tem o beat da música rolando, tem o tecladista tocando ali, aí você tem que falar que tom que eu tô... E vai. E uma espécie de instinto de sobrevivência. Porque você tá ali, tipo, você sente. O cérebro fala: meu, tenho que fazer, eu pago minhas contas dessa porra direito. Isso. E o lado bom é que, assim, se fosse realmente um musical improvisado mesmo, e às vezes é uma coisa séria, a gente tem uma cama, uma rede de proteção que é o humor. Entendi. Então o humor dá essa possibilidade. Você não pode usar toda hora, porque senão cansa. Mas você tá lá e... errei a rima, eu posso falar... Errei a rima. E o pessoal vai rir. Só que se eu fizer isso uma vez, ok, você tem uma carta, às vezes, do palhacinho. Pessoal, errei. Se eu usar a segunda, o pessoal vai fazer um... A terceira... Amigo, sai do palco. E devolve meu dinheiro. Devolve meu dinheiro. Vai, sai do palco, vai. Obrigado. Então você não pode ter... Tem tudo isso acontecendo. E como a gente faz o último jogo, aí nada vai ser maior do que o jogo do musical. Então a gente vem com jogos de improviso e tal, e a gente... Você estava dizendo um outro exercício para eu aprender. Um outro exercício é o jogo de palavras. Aí você contando uma história. Tá. Uma história qualquer, pode ser uma história verídica, inclusive, para você ter uma base. E aí eu vou falando palavras para você. Tá. E você tem que colocar no discurso do que você está falando. A gente chama de palavra solta. E você tem que colocar imediatamente a palavra que eu acabei de te falar no meio do discurso. Tá bom. Então, eu vou pegar aqui algumas, sei lá, vou abrir um site para ter uma inspiração de palavras. E você pode... Começar a falar uma história. Por exemplo, como é que foi... Eu vou perguntar para você. Como é que foi o primeiro show, a primeira vez que vocês foram com Angra no Japão? Como é que foi essa mas eu posso misturar coisas que são verídicas? Pode. A questão é só... Tá bem. Primeira vez que nós fomos para o Japão foi muito legal, porque o Angra... Já existia muita expectativa para o Angra estar no Japão, né? Porque... Delegada. Porque, bom, junto conosco estava a delegação do time olímpico de vôlei e a delegada encarregada, porque a maior parte havia caído no porteira. Na porteira, por conta do menino da porteira, né? E já justamente porque para entrar no Japão tem uma porteira, é isso? Exatamente, tinha uma porteira. E no próprio avião, uma das aeromoças ganhou esse apelido. Porque ela tomava aquela geleia de mocotó, que ela tinha acabado de tomar, deu gases. Não acredito. Deu gases. Então aí ela ficou naquele cantinho. Ganhou o apelido de menina da porteira. Entendi. Vocês entraram porque ela não estava bem, então? A gente entrou exatamente porque não estava bem. E aí era muito esperado o Angra no Japão. Porque justamente por conta da gente ter essa cabecinha mais torta, né? Falavam que a gente tinha esse probleminha de ter saído do útero por força do forceps. Tá. Explica melhor isso. Por quê que... Porque você está falando que quem curte heavy metal é porque tem... Não, no caso o Angra mesmo, especificamente o Angra. Quem curte o Angra pode checar que tem um negocinho. Não necessariamente, mas nós do Angra tínhamos essa característica da cabecinha mais tortinha por conta dos fósforos. Por conta dos fósforos, ou por causa como uma Cunaíma já ter caído direto no asfalto. Exatamente, direto. O mais legal é que eu botei asfalto e veio uma Cunaíma na cabeça dele. Isso é muito legal. A gente fazia rodadas também. A variável desse exercício é você, tá contando uma história e você propositalmente fingir que esqueceu alguma coisa. Então você vai fazer a mesma coisa comigo, só que o desafio de quem tá dando a palavra é não associar
ao que eu tô falando. Então eu posso olhar também as palavras pode. aleatórias? Abre um livro, pode um livro se quiser. Já. Vou pegar esse mesmo aqui, que é para aproveitar para falar, o Mukani, um livro que está sendo lançado, a história de uma indiazinha, de uma tribo do Acre, né? Do Acre, uma história muito legal, que eu estou criando a trilha junto com o pessoal do Project 46, tá certo? É a tribo dos Hunikui do Acre. Mas vamos lá. Então, você vai contar aí uma história. Eu vou te pedir a história, não é? Pode Por perguntar, exemplo, fazer uma pergunta. Você estava contando da preparação da música Angels Cry lá com o pessoal da cultura inglesa, sim, não é? Sim. O Dani é hoje teu parceiro, mas de onde veio cada um daqueles 5 integrantes da banda? Bom, o Flávio, que é o irmão dele, ele estudava junto no colégio e quando ele estava na mesma... Como é que é o nome daquela... Aí você me dá uma palavra. Dormindo. Quando eles estavam dormindo na sala de aula e eles não prestavam atenção na aula, eles falaram, vamos acordar assim, já tinha todo mundo ido pro recreio, e falaram, vamos montar uma banda. Eu e o Dani, a gente já estava formado e eles chamaram a gente porque teve um festival e eles tiveram que preencher uma lágrima, assim, tipo, pra dar noção do que é o sofrimento ao escrever uma música, né? Então eles falaram, cara, você precisa chorar pra saber se você tem a emoção de entrar numa banda. Aí falou, tá bom, mano. Chegamos no estúdio, todo mundo montou. Aí o rapaz lá pegou o infinito. O infinito, respirou fundo e falou, calma, quando eu voltar do infinito, a gente toca uma música. Aí falou, cara, não dá pra voltar do infinito, porque a gente vai perder o cara. A gente não vai ter como. E aí o ensaio foi altas horas, porque a gente olhou pro fogo, que a gente estava medindo o tempo pelo fogo. E o fogo estava apagando. A gente falou, quando apagar o fogo, a gente começa a tocar. Legal. Aí apagou o fogo, já metemos 1, 2, 3... Escolhida. 1, 2, 3, escolhida. Qual é a música? Aí cada um tinha que tocar a música que foi escolhida. E tinha que lembrar o setlist. E era mais o que todo mundo lembrava. Aí a gente percebeu, essa banda vai ser legal. Todo mundo escolheu a mesma música. Então havia entre os integrantes havia um músculo unindo a gente mesmo. Todo mundo tinha dor no mesmo músculo. Ah, que interessante. Aí, era isso que era comum de todo mundo. Aí a gente saiu, foi para esse festival. E o pior é que, eu lembro da história, e é verídico mesmo, eu esqueci eu esqueci uma criança lá. Levei o meu priminho para assistir. Deve estar lá até hoje, no teatro, esperando. Isso foi, deixa eu ver, eu tinha 19 anos, foi 2003, e a gente está hoje em 2020. Foi isso. Ele está até hoje lá. Provavelmente deve estar lá sentado na flecha, esperando um índio atirar ele de volta para casa, e ele ir de flecha. Interessantíssimo. Essa é a história. Foi essa história por trás da música do... Maravilhoso.